Gabriel, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Eu não estou nesse local que vocês estão vendo, hein? É uma criatividade. O da professora Nancy fica desfocado, sabe aquelas fotos que desfocam o fundo e aí você só vê a pessoa? Sei, sei. O dela fica assim. Dá para fazer também. Aí eu cansei, eu falei, não, eu vou pôr um fundo aqui. Tem que Não tem mudar um praia, pouco. né? Não Tem que tem mudar. praia. Se tivesse uma prainha ia ficar bom. Nossa, maravilha. Deixa eu falar, tem alguém aí da turma de direito? Tem eu. Você? Acho que a Ana também que entrou agora, né? Se eu não me engano. De qualquer forma, Gabriel, só minha pergunta é o seguinte. Hoje eu estava vendo o lançamento dos pontos das atividades de vocês, e o que me chamou a atenção é o seguinte, eu consigo acompanhar quem está acessando o AVA, né? Uhum. E você deve conhecer o Melzebeck, certo? Sim, conheço. Então, ele não vem acessando o AVA, não entra aqui para aula, e eu só estou questionando porque eu sei que ele é uma pessoa muito assídua, né, nas aulas presenciais e tal, e eu Sim. achei meio estranho. Você tem alguma informação? Eu conversei com a Marilza, que a Marilza é mais próxima dele, né? Uhum. E aí ela falou que ele não tem acesso a computador em casa e não tá conseguindo nem fazer os aulas e nem conseguir assistir às aulas. Imaginei. Professor, Oi, Kate. Ela. eu também faço direito, eu moro perto da casa dele. Se quiser, eu posso ir lá ver se ele quer que eu ajude ele, que eu tenho um computador em casa. Porque ele vai acabar sendo um pouco prejudicado, viu, Kate, lá? Porque, assim, nós estamos considerando a chamada, né, também, a presença aqui de vocês, né, e também os acessos ao AVA. Então, eu imaginei, obrigado, Ana, também mandou uma mensagem, que eu imaginei que ele tenha uma certa dificuldade, mas só que, né, assim como ele, acho que tem outros aí também. Uhum. Então, não estou querendo prejudicar ninguém sem, né, ter um conhecimento sobre o assunto, mas de qualquer forma, eu vou sinalizar para a coordenação também, para quem entre em contato com ele, enfim. Mas muito obrigado aí pela informação. De nada, pro. Bom, vamos seguindo aqui, o pessoal está entrando, acessando. Professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor colocou os links para a gente acessar, né? Certo. Só que o que acontece? A gente precisa de um e-mail acadêmico, segundo orientações de outras professoras. E aí, o que alguns professores estão fazendo? Estão postando a videoaula no YouTube e colocando o link no portal para a gente conseguir assistir. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu alterei isso daí, tem uma possibilidade de alterar dentro do Microsoft Teams. Deixa eu ver se eu alterei aqui a da semana passada. Aí eu torno o vídeo público dentro do Teams, aí não precisa do acesso Entendi. com e-mail, tá? Deixa eu só confirmar aqui, ó. Vou pegar o da aula passada, que foi dia 9. Cliquei errado. Vamos ver aqui, dia 9.
dia 9. Pronto. Só confirmar aqui. Deixa eu ver se tem a opção aqui na... Porque, assim, uma coisa é assim, tudo bem, dá para eu fazer o download, só que eu tenho bastante disciplina, tenho média 14, 16 disciplinas, então para eu baixar aí ia pesar um pouco para mim, mas não tem problema. Agora deixa eu só ver aqui, ó, do dia 9, já mostro para vocês na tela aqui. Aqui tá lento aqui esse Teams aqui. Pronto, achei aqui. Oh, caramba, cliquei errado. Peraí. Ele é bonzinho, mas tem hora que ele é malvado aqui. Dia 8, dia 9. Professor, Oi. a Marilze pediu para avisar que ela vai tentar entrar na aula, mas na casa dela tá com estabilidade de energia, e caso ela caia de sair, ela vai pedir para entrar de novo. Ela só pediu para avisar. Tá legal, muito obrigado. Nada. Olha só, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Depois, se alguém quiser fazer uma tentativa, eu até agradeço. Não precisa ser, se quiser interromper, não tem problema. Na hora que você vai acessar, eu tenho uma permissão aqui, ó, que ele não vem como padrão, eu tenho que vir aqui e habilitar, ou seja, eu vou colocar isso aqui disponível para todo mundo. Porém, eu coloquei aqui, acho que no grupo, ó, metodologia científica. Então, acredito eu que esteja, deixa eu pôr people aqui. Não, aqui acho que é só para N grupo channel personal. Porque se fosse selecionar o grupo, deixa eu ver. Já está com permissão. Então, eu acho que deve estar aí, acho, né, pela orientação que eu recebi, ele disponibiliza para qualquer um, mas aqui está dizendo que é na empresa, né? Mas teria que fazer um teste, tá? Como eu disponibilizei e ninguém falou nada, isso é uma situação. A outra é aquilo que você falou. Eu tenho que, enfim, pegar e colocar no meu canal do YouTube. Eu comentei porque acabou sendo um problema recorrente, a gente estava tendo muita dificuldade com muitas matérias no nosso curso de Direito, e aí as duas outras professoras que a gente tem optaram por esse meio. Então, mas aí para você ter uma ideia, o vídeo de vocês, ele tá um pouco mais curto, né? Até porque o tempo é menor. Mas, como eu falei, dá 1h20. Aí, então, para eu baixar não tem problema, tá? Eu tenho condições de fazer aí, acho que não teria problema, não. Só que eu só gostaria que alguém fizesse um teste da aula passada, tá? Do link aqui, ó. Aí teria que entrar aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, na unidade... 2.4. Acho que é 2.4, Pro. Que é do encontro 9, é isso mesmo, ó. Vamos ver aqui se ele funciona, tá? Porque às vezes pode ser que o link mude, né? Então eu tenho que alterar o link. Para mim não vai adiantar eu clicar aqui porque eu já tô logado, né? Mas ó, para mim ele tá pedindo a conta, tá vendo? Eu vou Pra mim alterar também.
eu vou alterar o link, vamos ver se funciona rapidinho aqui. Enquanto o pessoal ainda está chegando aqui, ó, deixa eu admitir todos aqui. E eu vou pegar esse link de novo aqui rapidinho. E vou alterar ele aqui do app. Vamos lá. Encontro 2.4. E vou alterar o link e aí eu faço um teste também aqui. Vamos ver. Não sei se é o mesmo link. Bom, eu já alterei. Vamos fazer um teste agora aqui, acessando a disciplina. A gente já mata essa problemática e eu vou ter que esperar mais gente entrar, porque eu já iria passar para vocês umas orientações sobre a prova, né? Vamos lá. Vamos ver se agora ele está alterado ou não. Tá pedindo a conta. Vou ter que fazer essa alteração, então. Então eu faço aí ao longo do dia, eu vou disponibilizando por disciplina, ok? E aí esse link ficaria no canal do YouTube. Porque o YouTube, se ele aceitasse o link, em vez de ter que subir o vídeo, seria mais ideal, mas não tem como. Eu tenho que baixar o vídeo primeiro, mas não tem problema. Eu faço esse processo e altero os links lá, paciência. Para quem não tem aí a conta da Microsoft, né? E ainda assim, acho que ficaria até mais acessível para conseguir enviar para o Samuel Zebeck, porque acho que o celular ele tem. Seria, acho que o meio mais fácil. Para pelo menos ele ter acesso ao conteúdo. Não sei como que ele vai fazer para fazer a prova. Então, isso que eu ia falar agora. Minha preocupação, entre aspas, aí a gente poderia... vou ter que falar hoje, na hora que eu terminar a aula aqui, falar com a Ana, para a gente ver, para ela entrar em contato ali, né? A princípio, eu não sei se tem mais gente, mas eu me preocupei um pouquinho só porque eu gravei ali o nome, a fisionomia, a situação dele, tudo, né? Enfim, mas de qualquer forma, vamos lá. Bom, aula passada a gente fez uma revisão, certo? Pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, Francisco. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. O que nós falamos na aula passada, Francisco? O que nós falamos na aula passada? Chamado eu estava procurando, porque estava fechado até agora, e eu tentei a sua aula e tentei na aula da Ilma também. Estava fechado até agora. Agora eu consegui abrir, mas tem gente tentando abrir. O Clóvis, por exemplo, está tentando abrir e não conseguiu. Entendi. Aí ele perguntou para mim, falou, mas a aula do professor não era cada 15 dias? Eu falei, era cada 15 dias, mas... Ai, Deus. Mas, enfim. Mas vamos lá. Alguém lembra aí que a gente viu a aula passada? Eu sei. Eu só quero ver se alguém lembra. Citação? Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu fotografei tudo. Espera só um momentinho que eu já vejo. Sobre resenha. Exatamente. Falamos sobre resenha, né? Que seria resumos e resenhas, né? Entre aspas, né? Encerrando as duas unidades, esses tópicos aqui, que são conteúdo para a prova. Aí eu passei para vocês indicativos ou direcionamento sobre o que nós seria considerado para a prova. Alguém lembra? Uma espécie de um resuminho, assim, que eu passei para vocês. Porque como a nossa prova alterou, né, ela vai ser dia 23, né, esse resumo aí, de certa forma, é importante. Mesmo assim,
hoje, o encontro 9 é a sessão 3.1, tá? Então, a ideia é que a gente seguisse aí também, né, mesmo que seja para o próximo bimestre, seguisse na disciplina. Então, a ideia é a gente fazer essa abordagem dentro dos tópicos anteriores, uma situação um pouco mais resumida, né, direcionando vocês e não ter que fazer essa leitura aí completa, assim, em termos de direcionamento para as questões de prova, mas porque essa primeira prova sou eu que elaboro, né? Então não teria muito aí problema. Então, e aí na sequência a gente entra, vamos ver se dá tempo, né? Nesse tópico aqui, principais abordagens, mas ela é bem resumido também, tá? Já vou adiantando. O ideal é que a gente comece, depois da prova, a gente vai fazer uma vista de prova rápida, e aí a gente já entra com conteúdo. Então, já vou sinalizando aí para vocês essa situação. Bom, deixa eu só tirar a tela aqui rapidinho. Deixa eu dar só uma olhada aqui no que nós vimos. Aí não... vou ter que pegar aqui por outro arquivo rapidinho aqui. Deixa eu abrir. Pronto. É isso aí. Então é isso. Então eu vou fazer aqui uma revisão, né? Até por conta da prova. E assim, eu não vou apresentar aqui na tela, mas eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Conforme eu vou falando, né, as situações que eu vou comentando, elas estão na sequência das unidades, tá? Eu só não sei dizer aí exatamente qual página e tal. Então, por isso que eu gostaria que vocês anotassem o que dentro de cada sessão, né, ou de cada unidade, é importante para vocês anotarem agora e para uma possível questão aí de avaliação, né, que entra aí para a questão de avaliação. Então, eu vou extrair aí para vocês alguns conceitos importantes e tal dessas duas unidades. É rápido, tá? Então, é uma coisa rápida aí para que vocês possam ter um norte aí, né, para onde, entre aspas, estudar, né, para a prova, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto. Nós vimos que a metodologia, né, ela tem aí um caminho, um percurso para a construção do conhecimento, ok? Então, na questão acadêmica, né, vamos falar assim, nem sempre tem o mesmo significado, que aí você tem uma compreensão de duas formas, né, sobre a metodologia, mesmo na questão acadêmica. Por exemplo, quais são aí a melhor descrição, né, para essa abordagem sobre metodologia? Significa, deixa eu ver se tem alguém esperando aqui, Eduardo. Significa o estudo dos métodos ou também o método e os procedimentos decorrentes. O significado mais comum, deixa eu só fazer aqui, peraí, já resolvo esse problema aqui. Tá. Significa o estudo dos métodos ou também o método e os procedimentos dele decorrentes. Então, percebam que a metodologia ela tem uma compreensão diferenciada em alguns momentos, e o que eu gostaria que vocês, entre aspas, anotassem aí como importante é esse conceito referente à descrição, o que melhor descreve. Então, significa o estudo dos métodos ou também o método e os procedimentos dele decorrente, referente à compreensão de metodologia. Então, se você anotou aí, você vai encontrar isso fácil na leitura do livro didático, que é a ferramenta principal aí para a gente a princípio, né? Então, é um ponto importante aí
onde muitos autores têm o termo sobre o que é o método, o que a metodologia incorpora, né? Enfim, mas de qualquer forma é esse conceito que eu gostaria de passar nesse primeiro momento, já no começo do texto da unidade 1. Ainda assim, continuando, né? Vamos para uma nova situação aqui, onde nós temos uma situação que, quando uma pessoa aí tem, né, ou está envolvida, nasce, né, no meio de um determinado meio cultural e também no momento histórico, né, você percebe que as pessoas, né, os seres humanos, constroem maneiras particulares para interpretar e compreender o que está em seu entorno. Então, isso representa uma forma de conhecimento. Tá? Então, essa forma de conhecimento, vamos dizer assim, é uma das formas de se construir por meio de informações que você recebe nos meios de comunicação. E você também tem aí uma intenção que não explicitamente é revelada. Essa forma é predominante aí nos seres humanos de conhecimento, que constrói seu entendimento sobre o mundo no início de suas vidas e também na família, e que vai ter muita influência, mas não determinará a sua manutenção, né, entre aspas, aí, ao longo da existência. Então, ainda assim, a educação formal se configura no meio de levar a construção do conhecimento com base no acesso ao conhecimento científico, que complementa o que eu acabei de falar, né? A pessoa já traz isso do meio, então esse conceito todo que eu estou falando aqui, vocês também aí têm logo no começo da unidade, referente ao meio cultural, onde a pessoa nasce, né? E desenvolve essa interpretação, enfim, do seu entorno aí, que é uma maneira de forma de conhecimento como ele é construído. Então, isso daí acho que também não tem muita, eu vou dizer assim, não é muito difícil da gente compreender, né, essa leitura, tá? Fiquem à vontade se alguém quiser interromper ou fazer algum comentário aí. Ok? Acho que a princípio é isso daí. Indo para uma próxima situação, ainda acompanhando a questão aí do livro, né, da leitura do livro, outra definição aí outra não, né, mas uma definição de conhecimento que a gente pode entender que é uma relação estabelecida entre o sujeito que pretende conhecer e o objeto que será conhecido. Então, olha só, a definição do conhecimento é uma relação estabelecida entre o sujeito que pretende conhecer, né, a pessoa tem a curiosidade, e o objeto que vai ser conhecido, tá? Isso é uma definição. Então, o conhecimento depende de nossos sentidos, que apontam a maneira de ser ou de ser as coisas, né? Das coisas, tá? Então, é uma definição para conhecimento. Então, anotem aí também, não tem um autor aqui a princípio, mas lógico que é uma referência, uma bibliográfica, mas essa definição é importante também, que eu considero, né, a gente, na sequência a gente vai compreendendo o porquê dessas definições, né, para chegar lá. Bom, ainda assim, já no próximo ponto, vamos ver aqui. Deixa eu só ver uma outra alternativa aqui.
Ok. Então, vamos pensar assim, né? Você tem aí duas situações. Muitos teóricos afirmam que a ciência é um senso comum especializado. Anota essa frase aí. Muitos teóricos afirmam que a ciência é um senso comum especializado. Ainda assim, muito do processo de construção científica tem aspectos comuns, como conhecimento empírico, né, que é da pessoa. Certo? Então, a partir dessa leitura, né, ou desse texto, aí vocês vão conseguir também firmar esse conceito de que a ciência é um senso comum especializado e que a construção científica aí ela também está dentro do conhecimento empírico, tá? Então, é uma questão que, como vocês vão desenvolver isso na questão da prova, se cair, né, muito provavelmente vai cair essa questão, é uma outra situação. Assinalar se é falso, se é verdadeiro, enfim. Então, a maneira que eu estou tentando passar para vocês, como eu volto a falar, é uma revisão, mas dentro dos pontos mais importantes dos conceitos que nós vimos aí durante as aulas. Ainda assim, já para uma próxima situação, vamos lá. É só confirmar aqui. Ainda assim, nós temos, se vocês anotarem que sobre o conhecimento filosófico, então aí a gente vai para um assunto voltado específico, né? O conhecimento filosófico, ele é diversamente, né, do conhecimento científico. Então, um conhecimento crítico no sentido de que põe sempre em problema o conhecimento obtido pelos processos da ciência. Ele não vai contra, tá? No sentido diferente, mas alguém vai falar aí? Então anotem aí, ó, olha só. O conhecimento filosófico é diversamente do conhecimento científico. Um conhecimento crítico, no caso, no sentido de que põe sempre em problema o conhecimento que foi obtido pelos processos da ciência. O autor desse texto aí é o Martins, né? Caso vocês queiram encontrar aí também fácil. Como é que você pode encontrar? Vou dar uma dica aí para vocês, ó. Vamos lá, vamos ver se dá certo aqui. Para quem tem aí, lógico, acesso também à ferramenta aí do livro, né? Você tem um livro, você, sei lá, vamos pegar aqui, ó, Martins. Você dá um Ctrl F, né? De faca ao mesmo tempo. O autor é Martins, então ele vai buscar aí, ó. De cara já trouxe aqui, ó. Que eu acabei de ler. Então você põe para localizar no texto em PDF mesmo. No livro ele vai trazer, entre aspas, dependendo do que você estiver procurando, fica um pouco mais fácil, né? E, inclusive já tem até a forma aqui, ó, que é uma possibilidade de cair a questão também, né? Então vocês estão vendo aí que é uma facilidade aí para quem fala como é que eu vou fazer isso. Então fique tranquilo que dá para você não ter que fazer uma leitura aí totalmente completa. Bom, isso é um ponto. Agora, seguindo, né, para uma outra situação aqui, ainda falando de conhecimento filosófico, deixa eu só ver aqui. Conhecimento filosófico. Então, a filosofia, ela não é algo abstrato de ideias de difícil compreensão destinada somente a filósofos e iniciados. Então, podemos entender aí que
Deixa eu ver só mais uma situação aqui. Esse negócio também me confunde, peraí. Ah, tá, entendi aqui. Então, ela ainda assim é uma forma de conhecimento prático. Então, percebam que ainda continua no processo de interpretar o que é o conhecimento filosófico. Então, é uma forma de conhecimento prático que orienta o exercício da nossa vida em sociedade, examinando nossas ações cotidianas. E também... Professor, Pode falar. Marilza, tudo bem? O senhor vai compartilhar essa tela que o senhor está vendo, dos textos escritos? Essa pergunta sempre me vem nesse momento, meu Deus. Vamos lá. Marius, até entendo o porquê, mas eu queria deixar assim, veja bem, cerveja bem, Campari Vida Comedrures. O que eu estou pedindo para vocês fazerem aí porque é mais interessante até o processo de você vir aqui, ó, de repente, porque o que eu estou dizendo é com base, né, muita coisa com base, 100% no base do livro, né? Mesmo porque, veja só, é a maneira como vocês vão se preparar para a segunda prova, tá? Então, a minha intenção é mostrar para vocês que a segunda prova não sou eu quem faço, mas eu imagino, né, que você tenha que fazer o quê? Mais ou menos aí a linha de raciocínio, extraindo os pontos principais, às vezes até por meio de questões que tem no livro, ó, que vocês não têm a resposta aí fácil, como tem nas questões do AVA, mas que você encontra, se você pesquisar aí no texto, você consegue localizar aí alguns apontamentos, tá? Referente ao que foi mais importante colocado. Se eu abro aqui, de alguma forma, é o que eu estou mostrando, eu acabei de mostrar aqui, ó. Então eu li essa questão, por exemplo, né? Mas eu não estou dizendo que é uma pergunta nesse formato e tal. Então a minha preocupação é caracterizar isso como uma pergunta idêntica ao que está aqui. De repente pode não ser. Então esse texto é mais uma retirada mesmo de, ó, isso aqui é importante. É isso que eu estou citando, tá? A partir daqui fica fácil para vocês interpretarem a prova. Então por isso que eu falei, anotem aí, ou quem não tem o livro agora no momento, faz um texto aí no Word, porque eu estou lendo coisas que estão no livro, tá? Então, que de alguma forma aí, vou fazer aquela velho trocadilho, né? De jogar ali não da isca, né? Como é que fala? Enfim. Então, é mais ou menos nessa linha, tá? Não fica chateada, não, mas a ideia... Não, tá certo. A ideia não é ruim. A ideia não é ruim. Não, sem dúvida. Eu anotei, sim, que um dos pontos, que é a forma de conhecimento, definição do conhecimento, né? Conhecimento filosófico, várias definições que vamos ter que estudar dentro dos livros, não só, né, do que é disponibilizado no AVA, como também ler um pouco mais sobre o assunto. Não. Vai com o que está no livro, tá? Vai com o que... se baseia com o que tem ali no livro, já é o suficiente, tá? Não precisa ter essa amplitude aí de buscar mais informações. Então, por isso que eu estou afunilando bem aqui, dizendo, ó, é essa linha que vocês vão ter, mais do que isso, fica mais difícil. No sentido de falar, ó, é por aqui. Professor, depois, se você puder só pontuar, assim, no final da aula, o que eu devo pesquisar mais ou menos, porque minha internet está travando bastante, eu não estou conseguindo anotar tudo que você está falando. Tá. Muito bem. Então tá, vou mudar aqui então, vamos lá, deixa eu fazer diferente então, vai. Vamos ver se eu consigo aqui. Fica difícil, não tem como. Aqui para mim vai ficar, eu posso pontuar assim, tá? Mas de qualquer forma vai ficar um pouco mais... Eu dou um jeito aqui, vamos lá. Vamos seguindo aí, eu creio que
A ideia é mais... Já está terminando, a gente já está na unidade 2 aqui, então... Professor, se você não conseguir fazer dessa maneira, depois eu tento assistir o vídeo de novo. Aí eu acho que pode ser que a internet... Tá legal. Tá bom. Mas vamos lá. Eu vou fazer, tá? Eu prometo que eu faço, sim. Mas agora aqui eu não vou conseguir ir rápido aqui, mesmo porque nosso tempo é um pouco mais curto, né? Mas a minha ideia, eu venho fazendo desse jeito. Eu acho que tem turma aqui que está aqui comigo. Não, não tem. Tem algumas turmas que eu já fiz e tal, mas tem as dificuldades? Pode ser, mas de qualquer forma, veja só, uma coisa é disponibilizar de um jeito que vai caracterizar aí que, pô, o cara tá pondo as questões, então não é essa a minha ideia. Primeiro é uma revisão, eu tô falando que é importante, tá? E aí vocês têm isso no livro, então a ideia é mais ou menos nessa linha. Pode ser que tenha aí, entre um ou outro conceito, que aqui é um pouco mais focado, sim, forte na prova, né? Assim, mas de qualquer forma, eu tô dando uma diretriz para onde, né? Que nem agora, por exemplo, só vou voltar para finalizar o que eu estava dizendo, com relação ao conhecimento filosófico. Ou seja, então, o conhecimento filosófico, ele eu estou dizendo, perceba, a filosofia não é algo abstrato e de ideias de fácil compreensão. Então, vamos lá, vou mostrar de novo aqui para vocês. Pô, o professor está falando isso, ok. Eu estou dizendo que sem uma certa dificuldade de acesso, de internet. Estou falando que vocês estão anotando aí sem problema. Então, conhecimento filosófico. Vamos ver se eu encontro aqui. Eu não sei, vamos ver. Isso aqui está escrito aqui, não é o que eu estou falando. Então, vamos para o próximo aqui. Também não é. Também não é aqui. Então, não é aqui. Ele vai estar vai estar aqui, quer ver? Ainda não. Tá aqui, ó. Né? Não é algo abstrato, de ideias de difícil compreensão, eu estou falando, destinadas somente a filósofos iniciados. Então não está difícil, a questão pode ser que tenha uma certa dificuldade aí tecnológica, isso é um ponto, mas mais prático, né, que eu estou tentando ser do que isso, eu posso tentar ser sim. Vou tentar fazer de outra forma para não ter uma caracterização diferenciada, tá? De que eu estou fornecendo algo aí indevidamente, que não é a minha ideia. Mas vamos lá. Ainda assim, retomando, né, essa questão aqui do conhecimento filosófico, é uma forma de conhecimento prático que orienta o exercício da nossa vida em sociedade, encaminhando nossas ações cotidianas. E também é uma forma de conhecimento pela qual o ser humano toma consciência de si, de sua história e do que projeta para o futuro. Então, é uma outra questão aí voltada para conhecimento filosófico. Então, a abordagem é essa. Não tem outro ponto. Já para uma nova situação, como eu disse, a gente já está avançando para a unidade 2, aí a gente vai falar um pouco de pesquisa agora. Então, a pesquisa, como a gente vai entender o sentido da pesquisa? Então, a preocupação é isso. Agora, a gente viu ali alguns conceitos de senso comum, filosófico, que foi a abordagem que nós fizemos, até se a gente regredir um pouco aí nas aulas, né, a sequência, e aí a gente vai falar um pouco sobre pesquisa. Então, pesquisa é um procedimento que é muito requisitado atualmente, principalmente no sentido do senso comum. Então, na perspectiva científica, né, que aí
na perspectiva científica, a pesquisa é um procedimento, né? Que sentido? Em que sentido que ela, qual é o sentido, né? Ou seja, a pesquisa é um procedimento para chegar à compreensão mais real e verdadeira sobre os fenômenos. Então, de novo, como nós podemos compreender o sentido da pesquisa? O sentido da pesquisa, então, é um procedimento para chegar à compreensão mais real e verdadeira sobre os fenômenos. Simples, é só isso. Então, esse conceito eu considero, né, enfim, ele é fundamental dentro dos tópicos que nós vimos aí, enfim, para que a gente tenha isso mais fixo, né, mais aprofundado, porque de alguma forma eu não estou querendo detalhar esse assunto, porque a gente já viu isso, mas eu estou sinalizando de novo aí esse ponto, e aí a gente agora já fala, né, sobre o fichamento. Então, o fichamento, a prática do fichamento, ela é uma alternativa, vocês perceberam, para auxiliar, aí no caso acadêmico, né, a estudantes, pesquisadores ou até profissionais. Para quê? Para organizar as fontes de informação. Então, a prática do fichamento, ela pode ser compreendida aí como o ato de organizar um conjunto de informações sobre uma determinada obra em fichas, que permitirão o acesso ágil à informação necessária. Ponto final. Então, percebo que além de vocês terem visto na prática, né, tem essa atividade aí que vocês fizeram, né, deixa eu admitir aqui as pessoas aqui. Na teoria, o que é o fichamento, na verdade? Então, é o ato de organizar um conjunto de informações sobre uma determinada obra. Para quê? Para que permita o acesso ágil à informação necessária. Então, é um ponto que também é fundamental aí para nós dentro dessa disciplina. Deixa eu só dar uma... Tem uma bela de uma engasgada aqui. Mas vamos lá. Ainda assim, importante também é entender do ponto de vista científico, né, a sequência, as etapas do método científico. Então, qual é a sequência? Quando a gente fala em pesquisa científica, você tem um método para construir. A sequência é observação, formulação do problema, levantamento de informações referenciais, formulação das hipóteses, experimentação e análise. Isso aí não tem jeito. Isso daí é um método sequencial para que a gente tenha, dentro dessas etapas, né, o desenvolvimento do método científico. Então, de novo, observação. Por isso que eu falei para vocês, pô, não adianta você querer desenvolver um TCC, né, sobre você pesquisar algo que está próximo de uma observação sua, nesse aspecto mesmo físico, assim, do que você investigar lá o derretimento do gelo da Groenlândia. Você vai conseguir fazer, porque tem estudos que foram feitos de pessoas que foram até lá, mas você não vai conseguir observar isso. Então, é um outro tipo de estudo que você vai fazer, diferente de você fazer uma pesquisa. Volto a falar, sei lá, vou pegar no âmbito da construção civil, né? Da engenharia civil. Não, acho que eu não sou bom para fazer sobre engenharia, porque tem algumas... Mas vamos falar de engenharia no aspecto. Então, por que não é obrigatório, né? Você ter, hoje em dia, construções utilizando águas de reuso, né? Você tenha... você lava a mão numa torneira na pia do banheiro, sei lá,
e essa água não seja reutilizada para uma descarga ou para outra situação. E até mesmo no projeto você tem a possibilidade de colher, né, a água de outros, da chuva e por aí vai. Não é a questão de economizar, é a questão de ser, né, prático. Então, eu vou estudar, vou analisar, observar isso. Então, poxa, isso é difícil e vou fazer o quê? Na sequência, formular o problema, que você vai pensar, tá, isso é um problema. Agora, qual é a formulação desse problema? O que você tem aí você fez a observação e você fala assim, pô, então eu percebi que poucos empreendimentos são obrigatórios ou têm essas características, ou eles não têm esse nome, não associa o nome da construtora a essa questão ecológica, por exemplo, que pode ser ecológica de certa forma. Então você vai falar, poxa, eu quero identificar então quantas constroem desse jeito e quantas aí talvez estejam adotando e tal. Isso já faz um levantamento do problema. As informações referenciais é a pesquisa da bibliografia. Quais são as referências que você vai ter para poder trabalhar esse questionamento seu? Aí eu vou buscar as referências. Então, essa sequência que eu estou falando é um exemplo também prático. E aí você vai formular hipóteses. Olha, pode ser que seja mais cara a construção, porque eu tenho que fazer um poço artesiano, um poço isso, ou então um maquinário, e aí as pessoas daquele condomínio, se for um condomínio, vai ficar encarecido. Isso você vai levantando hipóteses, não é? Por conta da leitura que você também já fez. Agora, experimentação e análise, na verdade, é de fato você ter uma oportunidade de chegar um pouco mais próximo dessa realidade, nesse sentido, para identificar realmente ou constatar essas hipóteses, fazendo uma entrevista, por exemplo, com alguns engenheiros ou, sei lá, arquitetos. Então, é uma experimentação ali muito próxima. E a análise é a sua conclusão, né? Com base no que você viu, você constata isso aí para o teu TCC, o teu artigo e por aí vai. Então, percebam que esse processo é interessantíssimo, ele é a base da nossa disciplina, né? Então, por isso que eu acho que é importantíssimo aqui, ó, etapas do método científico. E quais são os nomes dessa etapa, né? Observação, formulação do problema, levantação de informações referenciais, formulação de hipóteses, experimentação e análise. Então, indo na prática, né, eu tentei trazer aí mais ou menos, mas é assim que funciona, né? Aí você fala, por que alguém iria fazer isso? Sei lá, de repente, né, eu acredito que em N situações, pode ser a questão acadêmica, como não, tá? De repente você fala, não, é uma coisa que eu tenho, gostaria de fazer essa pesquisa e por aí vai. Ok? Então, esse aí, só falta uma aqui para a gente debater, que é referente ainda às pesquisas, que elas têm as suas classificações de diferentes formas, né? Então, algumas tipologias, alguns tipos, né, são compreendidas de maneira semelhante, independente do autor. Então, sobre os tipos de pesquisa, né, nós temos aí pesquisa bibliográfica, documental, estudo de caso. Na verdade, é uma associação, né, para que a gente entenda uma sequência correta, né, sobre a tipologia ou tipo de pesquisa, tá? Então, existe uma sequência aí correta para essa definição. Ou seja, você tem, primeiro, vamos dizer assim, as pesquisas desenvolvidas com base em material já elaborado, sistematizado, tal como um livro, né? Isso aí seria de pontapé inicial, a princípio. E ainda assim, todos os estudos exigem esse tipo de trabalho aí, né, que você precisa organizar, ok? E ainda assim, as pesquisas aí utilizam fontes documentais para a construção do entendimento sobre o objeto de estudo. Então, eu faço uma relação com o exemplo que eu acabei de citar. E, por último, você tem aí a análise, né? As pesquisas visam análise exaustiva de uma situação dentro de um contexto real. Então,
como organizar na questão da pesquisa, tanto bibliográfica, documental, estudo de caso, qual é essa sequência, né, ideal aí sobre os tipos de pesquisa. Então, é um ponto que está ali no final do nosso livro, da unidade 2, e é isso que eu gostaria de passar aí para vocês a princípio, prometendo que eu faço de uma outra maneira. Eu consegui fazer já isso daí para uma turma, eu faço uns tópicos aí e vou colocar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, eu fechei o AVA aqui, peraí. Eu vou pôr na unidade 2, não, na unidade de hoje, que é encontro 9, senão vai ficar muita coisa ali na mesma unidade. Unidade 3.1, tá? Então, aqui na unidade 3.1, eu coloco na pós-aula eu vou escrever o título ali para vocês identificarem na pós-aula, que são, eu diria, tópicos, né? Vou colocar aqui na pós-aula, tá? Então, vai estar ali postado pelo professor. O que tem aqui? Vamos ver. Tópicos para avaliação, para um resumo, né? Ou, assim, enfim, alguma coisa voltada para um resumo da... Aqui é link, caramba, aqui não era para ligar. Revisão de conteúdo para a prova do primeiro bimestre. Então, vai estar uma revisão de conteúdo para o primeiro bimestre, principais tópicos, tá? Então, eu vou colocar ali na pós-aula para vocês, como uma fixação de conhecimento aí. Deixa eu saber que material que é esse aqui. Acho que até coloquei, hein? Olha só, hein? A partir de quando, professor? Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho um negócio aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui, hein? Peraí. É que é tanta coisa, rapaz, que eu vou te falar aqui, ó. Tem hora que... Deixa eu ver, encontro 9. Vou salvar aqui. E vou abrir, gente. Se for isso aqui, já tá pronto. Não é muito isso aqui, não. Esse contexto aqui que tá ali, que eu postei... É mais abrangente aqui, tá? Então não é isso aqui, não. Eu coloco amanhã para vocês, tá? Pode ser? Coloco amanhã para vocês. Eu vou, terminando a aula aqui, eu já começo a elaborar ele. Se der, eu já ponho hoje, mas é mais certo que amanhã já está disponível. Tanto o vídeo, a videoaula, quanto o conteúdo, tá? Tá bom. Ok? Bom, então, nós vimos aí na aula passada, encerrando. Alguém quer fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo. Aqui onde eu estou, vocês estão vendo, ainda tá sol, né? Tá um pouquinho longe de vocês. A janela aqui tá bem legal aí para a gente apreciar. Então, vamos continuar aqui. Bom, então, vamos dar uma... Então, é isso, hein, pessoal? Se vocês aí não quiserem ou tiverem tirando a parte que eu vou deixar ali para vocês, comentar alguma coisa sobre o que nós já falamos, aí eu vou seguir aqui, que hoje nós temos... Pode falar? No caso, é sobre atividade. No caso, seria só o fichamento, né? Isso, eu coloquei opcional, né, para você fazer ou escolher um fichamento, igual aquele exemplo que eu deixei, ou a resenha. Tá. Tá? E aí vocês têm um prazo até o dia 24 aí para lançar para mim, que é o dia último da prova aqui, ó. Tá? Mas senão eu vou puxar a orelha de algumas pessoas aí que estão me devendo no próximo bimestre, tá? Então uma coisa é assim, nós tivemos uma situação que nem o Melzebeck, por exemplo. Eu sei que ele não... Mas aí eu preciso saber o que eu faço, né? Mas de qualquer forma,
é uma situação que é muito delicada nesse momento, mas de qualquer forma, no próximo momento dá para fazer o contrapeso, tá? Então, quem, entre aspas, ainda não fez, né, dá tempo e sabe o que eu estou falando. Que dá para dar esse contrapeso aí lá na frente, tá? Então, uma hora ou outra eu aperto o calo aí de quem não me mandou, porque eu tenho direitinho aí, anotado, tá? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. É ou a resenha ou o fichamento? Isso, um dos dois, não tem problema. Qualquer um dos dois, não são as duas, tá? Tá, e daí eu mando, no caso, no seu e-mail, coloca no AVA. No meu e-mail. Aí eu vou... Deixa eu mostrar aqui, aproveitando. Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Para quem não tem ainda meu e-mail aí, já... Colocar aí, por favor, no assunto. Professor, eu posso fazer a resenha em cima de um artigo? Ou vai ficar muito grande? Não, pode fazer, mas você é que vai meio que delimitar aí, né, o quanto você quer desenvolver, tá? Tá aí, ó, coloca, não esquece, por favor, de colocar metodologia e, né, referente aí à atividade. Aí eu vou saber que é a atividade e já vou selecionando ali e dando um feedback para quem passar aí. Não que eu vá corrigir, a ideia não é essa, tá? Eu acho que eu não sei se ficou bem claro para vocês, tanto a resenha quanto o fichamento. Eu acho que tem algumas coisas para ser corrigida, né? Mas não no sentido de penalizar para diminuir ponto. Não, a ideia não é essa. A ideia é que vocês percebam como que tem que ser feito. Como eu falei aqui, a definição, ela serve para organizar, enfim. Então, vocês perceberem que dá para trabalhar isso e vocês vão precisar mais para frente, tá? Ok? Ok, professor, e além da definição, a resenha ela tem que estar configurada no padrão da ABNT? Não, não. É o padrão ali, entre aspas, né? O que eu mandei para vocês ali, um exemplo, aquele lá tá ótimo, tá? É o que você vai encontrar por aí, porque ela não necessita muito um padrão com esse critério, tá? Rigoroso. Ela não tem essa necessidade. Perceba que ela é mais um suporte, ela tem uma estrutura para facilitar. Agora, como você está utilizando para ajudar no teu desenvolvimento de um trabalho seu, essa é a ideia, daqui para frente, como o trabalho que eu estou pedindo é mais ou menos nesse formato para que você se habitue com ele. Agora, lógico, se você for desenvolver isso para uma produção científica, pode ser que tenha uma outra característica, mas é muito próximo do que eu passei de exemplo, tá? Ok. Muito bem. Bom, então, principais abordagens. Aqui é rápido. Ele traz nessa sessão, então aqui já é um conteúdo para o segundo bimestre. Então a gente continua aí, não dá para parar aí o ritmo aí. Aqui é encontro 9, né? Semana que vem a gente tem a prova e aí depois eu acho que eu vou falar um pouquinho agora, antes de... É bem rápido. Aproveitar que tem 29 pessoas. Depois eu vou dar um print nessa tela aí para poder considerar aí como presença também, tá? Bom, não sei se vocês... alguém já passou para vocês, enfim, como é que vai funcionar a prova na prática aí? É bem rápido que eu vou passar, ou eu acho que não tem necessidade? Eu acho que é melhor passar, professor. Então, veja bem. É rápido, tá? Pode passar, professor. Não vou tomar muito tempo, não, sobre esse assunto, mas eu acho fundamental, porque aqui na unidade 2.4, isso para qualquer disciplina, nós vamos colocar, às vezes tem algumas disciplinas que vai até o 3 só, então, na unidade 2, tá? Estou falando. Então, na unidade 2.4, que é a última, você vai clicar nela você vai encontrar, e eu vou postar aqui na pós-aula, na pré-aula, tá? Então, na pré-aula, você vai ter ali um título escrito, né? Sobre
que é a avaliação do primeiro bimestre, tem algumas recomendações e tal, então postado pelo professor. Você vai clicar e vai abrir muito próximo, aí parecido, com as atividades que você já está acostumado aí no AVA. Tá? Que vai aparecer ali, aí você vai visualizar o questionário. Em vez de 3, no caso aqui, são 10 perguntas, tá? E com a pergunta aqui, valendo, vai estar escrito qual o valor das questões, no meu caso, 100 pontos cada questão. E aí você seleciona as questões, aí vai avançando, tá? O que acontece é o seguinte, a prova de você, na nossa disciplina, dia 23 às 19h10, ela vai aparecer no AVA para vocês. Antes disso, ela não vai estar aparecendo, tá? E ela vai encerrar no dia 24 às 19h09. Então, você tem 24 horas para ir até o fim das questões. Ah, eu não fui até o fim aqui e fechei a tela. Você pode fechar a tela a qualquer momento, quando você retorna, ele dá uma opção para você continuar de onde você parou, da questão 2, por exemplo, e ainda assim você pode voltar todas as questões que você já fez. Então, ou seja, você tem 24 horas para ficar navegando na prova antes de fazer isso aqui, ó, de vir até o fim, que é igual o AVA. Igual o AVA, sim, é igual essas questões do AVA. Mesma linha. Finalizou. Ah, fiz as 10. Se você quiser retornar, ainda tem essa opção aqui. Ou então você vai clicar em enviar tudo. Aí vem a confirmação, ó. Se você fizer isso, você não pode mais alterar. Por quê? Você só tem uma tentativa em cada acesso, tá? Quando você faz isso. Aqui no AVA, não, ele te dá 3. Então, se eu fizer isso, ele permite que eu faça novamente. Então, aqui eu enviei tudo, ok. Agora, eu acredito que não vai aparecer de cara para vocês a nota, tá? Porque a gente vai fazer a vista lá na próxima aula. Então, essa informação que vocês estão vendo, que é normal aqui, ó, do AVA, eu chutei as perguntas, tá, gente? Não vai achar que eu não sabia aqui, não. Então, não vai aparecer. Então, não adianta, a não ser que alguém não tenha percebido isso daqui que está elaborando, tá? Mas a ideia, a princípio, é inibir para que a gente possa ter aí uma vista de prova, né? Mesmo porque, né, você tem 24 horas, então, enfim, para evitar algumas coisas aí. Então, de qualquer forma, a diferença é essa, tá? Que eu gostaria de mostrar para vocês, e aonde vocês vão localizar a prova de todas as disciplinas. E a partir de qual momento. Então, se você tem aula às 19 horas aqui online, e eu vou estar aqui, tá? Vou estar aqui nesse bate-canal, caso precisem, né? Não necessariamente para contar como presença, tá? Não foi assim que eu entendi, mas estaria aqui no horário da nossa aula, tá? Caso alguém que... Pode falar. Vai ter algum vídeo, alguma coisa assim que o senhor vai querer comentar antes de liberar a prova, ou deu 7 horas, 7h10, você já vai liberar a prova sem comentar nada? Não, eu não sei, eu não fui orientado, não gostaria de fazer isso para, sei lá, não complicar, por isso que eu estou dando essa abordagem agora, rápida, é clicar e fazer responder, tá, Gustavo? Tá, obrigado, professor. Tá, agora, volto a falar, né, eu vou estar aqui, tá? Qualquer coisa, você entra no canal, mesmo link, desde o primeiro dia, o mesmo link, já copia esse link aí você tá lá, pô, vou fazer a prova então às 19h10, na quinta que vem. O professor vai estar lá, qualquer coisa eu ajudo. Agora, se você não conseguiu, quer fazer no outro dia, que nem... deixa eu pegar aqui o nome dela. A Kate, ela falou que pode ajudar não sei. Então, então vai no outro dia, você tem 24 horas, tá? Esse é o mais importante para vocês aí saberem, ok? Professor? Sim. Ok. Eu já enviei mensagem por Melquisedeque, tá? Eu vou dar ajudinha com ele, amanhã eu vou lá na casa dele pra gente ver direito como faz em relação ao horário. Tá, e aí se precisar, aí você me dá um alô, eu mando um e-mail, enfim, e a gente vai se falando, tá? Se eu puder ajudar alguma coisa a mais aí, tá ok. Pode contar comigo. Bom, então vamos lá. Então,
principais abordagens, no caso, a princípio ele traz aqui uma prática, né? Um exemplo, no caso da Luzia, que é a nossa protagonista aqui, que ela tem uma necessidade específica para reunir ou fazer algum tipo de pesquisa. Então, vamos avançar aqui, porque é isso que trata essa primeira leitura. E ele já faz aqui, ó, algumas colocações. Só ver aqui uma coisa. Principais abordagens. Que o conhecimento científico segue o que a gente já viu, né? Conhecimento novo, então, e também o projeto. Então, percebam que aí começa aqui, ó, tá? As ciências modernas, né? No contexto aí de transformação por conta de modificações de organização de vida material, ou seja, trata aí algumas questões de adequação para as novas demandas. Eu até falei para vocês que tem a bricolagem, não tem nesse contexto aqui, tá? Mas eu só vou fazer um parênteses rapidinho, que a bricolagem é uma maneira de você fazer uma pesquisa acadêmica, por exemplo, não necessariamente para a faculdade, não é isso, mas acadêmica, sei lá, um artigo, uma pesquisa mesmo, né, que você vai publicar. A bricolagem ela é uma mistura de de algum método e também empírico, e aí está ocorrendo esse movimento. Então, quando ele cita aqui, só para vocês saberem, algumas modificações e também ciências modernas, ainda assim por conta de transformações, necessidades. Então, não é aceitar o que eu quero impor, não é isso. É trazer vários métodos juntos e não falar, o meu método foi esse, que é o que a gente vê muito acontecer hoje, mas não vai mudar tão rápido, mesmo que exista a bricolagem, quem quiser depois pesquisar sobre isso, mas na pesquisa, tá? Que era uma coisa que eu estava trabalhando, eu tive um probleminha nesse aspecto, e alguns aceitaram muito bem, outros não. Então, caso alguém, sei lá, ainda... Porque a bricolagem facilita para nós, que não somos muito da área acadêmica, assim, no sentido de escrita, né, de pesquisar, mas em alguns lugares ela é totalmente aceita. Agora, aqui no Brasil, não é muito aceito, né? Se você, as pessoas ainda têm, né? A ideia é ampliar um pouco a consciência, mas enfim. Então, percebemos o quê? Que essa demanda aí decorrente de modificações, aí vem pelo modelo, isso aqui não é fato histórico, né? Modelo burguês de produção. Então, as ciências sociais no século XIX, no contexto da Revolução Industrial, era o momento em que novas formas de produção, regras de vida social, entre outras coisas, aí eram fatores, né, que antes eram, né, vamos dizer assim, não era tão impactante. Então, possibilita, de alguma forma, esse movimento que ocorreu nessa época, estabelecer algumas diferenças na questão da ciência. Então, as pessoas daquela época, né, que já estavam um pouco mais à frente para um conceito científico, começam a fazer algumas abordagens diferenciadas no contexto social. Outro aspecto importante é que, se antes as pessoas distribuíam nas áreas rurais, então agora elas estão se aglomerando nos centros urbanos. Isso você vai encontrar em qualquer disciplina quando se trata um pouco da história, em função da oferta de trabalho nas indústrias, né? E lógico que vai impactar na realidade social, de uma maneira mais complexa. Então, nesse contexto, muitos cientistas e estudiosos preocupados com esse problema despertou interesse em mudar a sociedade com vistas a modificar essa realidade social. Então, pode-se afirmar que a ciência social, né, é o resultado de um conjunto de fatores cujo elemento central é uma sociedade abalada por tantas transformações. Põe uma vírgula aqui e vê a realidade do mundo hoje. Um impacto social por conta, né,
de um conjunto de fatores, só que o elemento central é a sociedade que foi abalada por transformações. Que muita gente vai estudar o que está acontecendo hoje, mais para frente. O que impactou na vida social do mundo, né? Aqui é outro ponto importante, né? É isso que ele está trazendo, e que nesse sentido você tem explicação e possibilita orientar o futuro. Né? Então, alguém fez um trabalho aí sobre o assunto atual, gostei também, acho que é legal isso, mas olha outro assunto importantíssimo aqui, né? Isso que a gente está vivenciando para um trabalho social vai servir, ou pode ser como uma orientação futura. Os comportamentos culturais que nós mudamos, hoje a gente praticamente tomou, acredito eu, que a maioria das pessoas, né, tem uma outra higienização dentro de casa, uma outra maneira de enxergar, de pesquisar. Ponto final. Bom, então essa transformação da sociedade ainda é uma questão que atinge muitos teóricos aí, e a ciência social. Então é isso que ele está trazendo aqui como um ponto importante. Lógico que existem também estudos sobre a questão interracial, cultural, enfim, poder, né, entre outras, que atingem também a vida em sociedade, só ampliando um pouco mais. Então, as ciências sociais, nesse primeiro momento, buscam a investigação dos fenômenos sociais, assim surgem várias teorias, né, destacando aí o positivismo de Augusto Comte, que propôs adotar na ciência social um método com êxito que possibilita compreender essas ciências naturais. Então, muitos teóricos colocaram contra essa forma de compreender o fenômeno social, alegando que os métodos das ciências naturais não conseguiram aprender aspectos tão complexos, né, ou subjetivos. Então, isso foi para vocês entenderem, né, que daí vão surgindo situações onde que a gente vai se deparando. É importante aqui, mas aqui eu volto a ressaltar. Já é um material que eu não vou preparar a princípio, tá? Não sei que mude aí alguma coisa. Mas a princípio não sou eu quem vou preparar essa prova. Então eu vou voltar numa revisão, assinalando aqui para vocês, ó, muito provavelmente isso é uma questão para a prova, né? Então, eu sei que o contexto ele é um pouco histórico, né, trazendo alguma coisa referente a esse contexto social de uma época, para chegar a um ponto que a gente vai ver aqui. Então, olha só, está aqui, ó. Você observou que as ciências sociais, inicialmente, aplicaram os mesmos métodos utilizados nas ciências naturais, principalmente em função do que se define como cientificidade. Então, nas ciências sociais, a cientificidade repousa principalmente em dois critérios: a dedução racional e a verificação experimental. Ou seja, só há conhecimento científico se é possível repeti-lo ou prever com certeza o aparecimento sob determinadas condições. Entretanto, como adotar esse princípio de análise de fenômenos sociais nas quais a incerteza e a diversidade e mudanças, aspectos centrais são muito decorrentes? Então, essa questão que vai perpetuar, não tem como a gente chegar a um ponto aí final. Isso aí é interessante, esse assunto aí, para quem vai se identificando, dá para construir carreira aí nisso daí, enfim, de alguma forma, né? Então, ciências sociais, aí, de maneira objetiva, ela possibilita o estudo do fenômeno social por meio de caminhos próprios, métodos que permitem a compreensão da realidade humana por meio de que lhes são específicos. O método pode ser compreendido como um conjunto de procedimentos que, mediante regras, aí sim ele começa a falar, olha, tá, deu para entender um pouco essa questão da ciência social, ok, agora para você entender a elaboração, são um conjunto de procedimentos que tem regras, né? Por isso que eu falei da bricolagem, tá? E aí que você sai um pouco desse contexto, não totalmente, mas você mescla vários métodos. Por isso que eu falei que eu tive eu cheguei com uma proposta diferenciada. Falei, por que eu tenho que fazer só assim? Eu posso criar mais, enfim, mas seguindo aqui. Então, o método também é a teoria. Logicamente que aí você tem
um caminho, né, já que a metodologia e as técnicas aí é um entendimento mais abrangente. Bom, a abordagem de Richardson aqui é que tem 3 abordagens principais, tá? O positivismo lógico, estruturalismo e o materialismo dialético. Bom, o positivismo lógico, ele traz um contexto da transformação da base econômica que impacta a vida social. Então, para esse pensamento, os males decorrentes desse processo seriam eliminados com o avanço da ciência, que teria condições de superá-los. Vai caber uma outra leitura aqui, não tenha dúvida. Tá? Então, o método é baseado nas leis casuais e domínio de fato. Então, Augusto Comte aí, traz na sua obra, né, esse paradigma onde a ciência deveria se preocupar com as leis que regem fenômenos, pois haveria condições de prevê-los e modificá-los em benefício próprio. Então, vendo uma relação com a nossa realidade ou não, porque a gente não sabe direito como a gente pode entender esse fenômeno que está acontecendo, ficar em casa, sair para a rua. Por quê? Porque não tem nenhum estudo. Não vou falar que não tem, mas tão parecido e próximo com essa realidade. Mas tem estudo sim, tá? Mas não tão próximo da questão observatória que a gente está vivenciando e qual é esse fenômeno, quais são, como é que eu vou dizer, falta a palavra, mas quais são os conhecimentos que a gente pode propagar do que nós estamos vivenciando. Cada um vai falar uma coisa, tá, mas tem que ser feito por um método científico, a gente consegue trazer isso de alguma forma, né, para... olha só, para isso você pode aplicar o método clássico, né, trazendo aí o ambiente das ciências naturais, mesmo que para fenômenos sociais. Então, a fundamentação desse método é buscar as leis que regem os fenômenos, a objetividade e rejeitar explicações metafísicas. Normal. Então, ainda existem 2 formas aí do conhecimento científico para o positivismo: ciência lógica e matemática. E a ciência empírica. Né? Então, olha o exemplo aqui. Ó. Quando você observa uma complexidade do mundo moderno, poderia, sem sombra de dúvida, afirmar que pode ser conhecido somente o que se manifesta de maneira objetiva? Somente por meio de quantificação? Como quantificar aspectos tão subjetivos, como a satisfação do cliente ou a motivação para o seu trabalho? Não dá para você quantificar isso. Então, veja que esses aspectos devem ser investigados, mas nem sempre pode ser quantificado. Né? Então, o positivismo lógico vem aí da década de 20, que era a luta contra o pensamento metafísico. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, eu acho que talvez algumas fontes aqui sejam mais interessantes, como o Richard, por exemplo, que coloca aqui que a proposição é empiricamente significativa para qualquer pessoa apenas quando se conhece a forma de verificá-la. Olha só, uma pergunta ocorre ao se analisar esses argumentos. Quais as consequências disso para a análise dos fenômenos sociais? Então, para o positivismo, a análise dos fenômenos sociais só pode ser objetiva se for realizada por instrumentos padronizados e que possibilitam, por meio de dados quantificáveis, prever e determinar a ação humana. Pega sempre a nossa realidade de hoje, que é igual para todos. É uma coisa fenomenal, né? No mundo inteiro, é igual para todos. Como que você vai fazer? Então, para o positivismo, a análise desse fenômeno social só poderá ser objetiva se realizada por instrumentos padronizados que possibilitam, por meios quantificáveis, prever e determinar a ação humana. Interessante. Aí vem aqui, deixa eu só ver se ele finalizar. Aí tem o estruturalismo nas ciências sociais, que é aplicado por etnólogo Claude Lévi-Strauss, que traz, nesse sentido, desenvolver uma teoria
que superasse a contradição entre o que é concreto, palpável e observável, do que pode ser objeto de ciência. Então, a metodologia do estruturalismo repousa aí, então, a ideia da estrutura, com características e propriedades aí, e traz uma explicação, né? Aí, outra questão aqui, saindo um pouco, aqui já a questão de estruturar um sistema relacional, por exemplo, ciências relacionais. Então, cada um dos elementos aí traz uma relação. Então, é uma outra definição para esse autor, que ainda ele traz o conceito de estrutura, né, como um modelo abstrato aí, relacional entre objetos. Então, olha só, a preocupação desse estudo científico pautado no estruturalismo é a descrição de termos relacionais, dependente do processo evolutivo de relações externas. Então, ainda para Richard, que é o foco aqui desse autor, ele traz que a análise estruturalista tem que ser descrita exaustivamente. Os fatos observados, analisados em si mesmo e em relação ao conjunto. Exemplo, não tem como não falar do que nós estamos vivenciando hoje, tem que ser exaustivamente observado e relatado, analisando em si mesmo, em relação também ao todo, ao conjunto. Nós temos regiões diferenciadas, climas, então é isso que ele está meio que citando aqui, em outras palavras. Então você vai buscar a decomposição do fenômeno, estudando, visando elementos que variam produzindo modificações no conjunto. Então, deu certo num lugar, não deu no outro, então você percebe que há modificações por meio do próprio estudo, possíveis em certos conjuntos, né, espalhados. Complexo, né, mas é interessante isso. Então, a última corrente aí é o materialismo dialético. Então, nessa concepção, todas as coisas que existem estão em contínua transformação. Seguem para o objeto de desaparecer um dia. Espera aí. Então, o materialismo, ele é materialismo porque defende que o mundo exterior existe fora da consciência. Os fenômenos têm existência própria, independentemente do fato sobre eles, né, pensarmos ou não. Então, pode-se afirmar que o materialismo entende a matéria como uma categoria que indica a realidade objetiva. Ainda assim, no nosso exemplo, o que ele está querendo dizer? Que o materialismo ele defende que o mundo exterior existe fora da consciência. Os fenômenos têm existência própria, independente do fato do que nós estamos pensando ou não. Então, é isso que eu estou falando. Mais uma vez, a nossa realidade. Cara, isso, né, é uma questão que existe, sei lá, um foco, né, ou então um objeto, que é um vírus, mas está fora da consciência. Né? Não foi criado isso por alguma coisa interna. Né? Ainda assim, no sentido mais amplo, aí traz que a essência é analisar as contradições da realidade e compreender se, né, e em vez de, uma vez que compreender ser essa força transformadora da natureza, aí ele vai citar aqui Karl Marx, que foi um teórico que buscou a dialética, né, nos fundamentos para analisar a realidade, aplicando essa análise da sociedade capitalista. Não vou falar mais nada aqui. Mas Richard ainda, olha só, focando no nosso autor aqui, que são dois tipos fundamentais do materialismo dialético. O principal da conexão universal dos objetos, né, que trata do permanente movimento e desenvolvimento. O primeiro princípio explica que todos os fenômenos são interligados e determinados mutuamente. O segundo é que tudo está em constante movimento e esse movimento ocorre em função das contradições internas desse fenômeno. E ainda comparando, né, ele traz a mesma ideia de Marx aqui, que a ideia não existe antes do real, do que é material. Ela só seria real
posto aí o traduzido no pensamento do homem. Então, nesse método de análise, parte da investigação preliminar do real e do concreto. Que aí é outra ideia. Não vou falar muito aqui, não, mas aqui é só um comparativo. Então, são essas maneiras, esses métodos, enfim, que ele traz aqui no materialismo dialético, enfim, que a gente abordou, mas eu vou fazer de uma outra maneira aqui, depois, uma revisãozinha com vocês aqui desse assunto. É só para a gente discorrer o assunto. Eu acho que não é o momento para vocês voltarem aqui para revisar e tal, mas está disponível para vocês fazerem as atividades aqui no AVA, né? Dessa unidade, deixa eu ver se abriu já aqui para vocês a data. Dia 13 de abril. Então já está disponível essas atividades aí, tanto porque já estava disponível o link, né? Caso queiram aí desenvolver. Mas eu acho que aqui eu vou fazer de uma outra maneira aqui são as principais abordagens voltadas na metodologia científica. Então, é muito amplo, é muito confuso em alguns aspectos, porque a gente vai falando uma atrás da outra, e às vezes você não tem tanto comparativo. Então, eu vou anexar aqui um material que eu tenho do Antônio Carlos Gil, gosto muito, mas tem outros autores, e eu vou colaborando aí, mas depois da prova, tá? Então, eu precisava fazer essa abordagem aqui. Então, o que vai ficar mais interessante aí para as próximas aulas também é que vai afunilando um pouco, olha só. E na 3.2 já tem aí projeto de pesquisa, conceituação e a própria constituição dele, tá? Não constituição de lei, né? Mas enfim, elaboração. Então aí já tem um assunto, já começa a ficar um pouco mais prático aí e tal, e eu espero que, se não, a gente vai fazer de alguma maneira prática, não a aula, tá? Mas a abordagem em cima desse cara aqui, tá? Então é isso aí, pessoal, que eu gostaria de passar aí para vocês. Deixa eu dar um print na tela, que tem 30 pessoas aí, acho que é o número maior que teve aí. Bom, aqui ficou claro, né, sobre o e-mail, para quem não fez aí, quer fazer atividade até o dia 24. Eu planilho isso daqui. E ainda sugiro, né, sem falar aí, que vocês dêem uma olhada, uma revisada nos acessos aí, para quem está com acesso. Tem muita gente que ainda não acessou nada. Não estou criticando no sentido de que não fez, porque não quis. Mas veja o motivo, qual foi. Só estou sinalizando se é uma falta de liberação enfim, da disciplina e por aí vai. Então, dê uma corrida contra isso, no sentido de favorecê-los aí, porque essa disciplina ela tem algumas características, né? Você precisa acessar ela, enfim, no período que ela disponibiliza, depois ela encerra, tá? Para não ter problema aí para vocês. É isso aí, pessoal, que eu gostaria de passar. Já vou agradecendo aí a presença de todos vocês. Boa semana e final de semana para todos. E aí, se alguém quiser falar algum comentário aí, pode ficar à vontade. Professor, sobre a chamada, como vai ser? Então, eu dei um print nessa tela que aparece aqui, ó, do lado direito. Não sei se vocês estão visualizando, senão eu mostro aqui, ó. Não, não estamos. É que, professor, como eu tô com o Teams da empresa, não aparece meu nome. Mas é isso, Dandara Melo Rodrigues Antunes. Ali, ó, tá aparecendo. Não, só tô te mostrando, ó. Aparece aqui do lado direito, tá vendo, ó? Aí eu dou um print, que é a minha tela aqui. Eu entendo, porque no cadastro da faculdade eu tô só como Dandara Melo. E no meu Teams eu tô como Dandara Rodrigues Antunes, D. Rodrigues Antunes. Mas então, aparece... os professores não reconhecem. E parece qual o nome aqui o seu? D. Rodrigues Antunes. Não, mas ó, não tá na letra D. Então tá no R, lá embaixo. Começa Rodrigues Antunes D. Então precisa anotar isso, hein, Dandara? Então, eu não consigo sair do time. Legal, você sinaliza para os professores também, tá? Manda um e-mail para a Vera e por aí vai, porque senão já viu, né? Mas sim, vamos lá, obrigado. Obrigada por você me informar. Deixa eu colocar aqui, Rodrigues
Antunes, né? É isso? Isso. Vou colocar aqui, sem querer propagar o teu nome, mas enfim, não tem outro jeito. Deixa eu fechar aqui, tem outro jeito sim, peraí. Beleza. Obrigado, viu, Dandara? Tá bom, professor, obrigada. Eu que agradeço. Alguém quer falar mais alguma coisa aí, fazer mais algum comentário e tal? Vocês viram que essa questão aí da 3.1, ela é meio punk, né? Ela é meio forte aí, vai exigir um pouco de concentração aí para as provas aí, mas vamos lá. A ideia é essa. Professor, o trabalho é para entregar até o dia da prova? Não, deixei aí, na verdade até um dia depois, Francisco, dia 24, tá? Que é o último dia de prova, tá? Tá legal. Legal? Bom, se alguém quiser falar, fica à vontade. Se não, estão dispensados aí. Eu agradeço mais uma vez. Muito. E vamos que vamos, né? Vamos aí vivendo um dia após o outro. Eu vou encerrar a gravação aqui. Mas